sétimo ano, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Sônia e hoje teremos mais uma aula de língua portuguesa. Na aula de hoje nós vamos dar continuidade ao conteúdo frase, oração e período. Mais especificamente, hoje nós vamos estudar sobre interjeições e a classificação tradicional das frases. Então é necessário que vocês peguem a gramática na página 72, que vamos começar. Antes de iniciarmos, vamos ler o Aprenda Mais. O Parque Nacional da Serra da Capivara está localizado no sudeste do estado do Piauí, ocupando áreas dos municípios de São Raimundo Nonato, João Costa, Brejo do Piauí e Coronel José Dias. A superfície do parque é de quase 130 mil hectares. A criação do Parque Nacional Serra da Capivara teve múltiplas motivações ligadas à preservação de um meio ambiente específico e de um dos mais importantes patrimônios culturais pré-históricos. Lá, encontramos uma grande concentração de sítios arqueológicos, a maioria com pinturas e gravuras rupestres, nos quais se encontram vestígios extremamente antigos da presença do homem, 100.000 anos antes do presente. Atualmente, estão cadastrados 912 sítios, entre os quais 657 apresentam pinturas rupestres, sendo os outros sítios ao ar livre, acampamentos ou aldeias, de caçadores-coletores, ceramistas agricultores, ocupações em grutas ou abrigos, sítios funerários e sítios arqueopaleontológicos. Agora que aprendemos um pouco sobre o Parque Nacional da Serra da Capivara, vamos dar continuidade ao conteúdo frase, orações e períodos. No item 2, nós temos as interjeições. Vocês sabem o que são interjeições? Chamamos de interjeições as palavras que empregamos como frases de situação para chamar a atenção de alguém, geralmente para iniciar uma conversa ou como respostas curtas, enquanto ela acontece, como olá, psiu, ei, As formas oi e olá podem ser empregadas nas duas situações, dependendo da entonação. Representar sons linguísticos como pou, pá, zum, vapt-vup. Essas interjeições são chamadas também de onomatopeias. Expressar estados emocionais, admiração, surpresa, desalento e etc., como caramba, epa, ui, ó, ufa, oba. Entenderam o que são interjeições? Ficou claro, né? Então, agora nós sabemos que essas palavras que empregamos como frase de situação são as interjeições. O próximo item é a classificação tradicional das frases. As gramáticas, em geral, costumam dividir as frases em 5 categorias, de acordo com as intenções de quem fala ou escreve. Das 5 categorias de frases, nós temos as interrogativas, declarativas, exclamativas, imperativas e optativas. Agora, nós vamos aprender um pouco mais sobre cada uma delas. Vamos começar pelas frases interrogativas. Interrogativas formulam perguntas. No texto escrito, terminam sempre com ponto de interrogação. Já no texto falado, a expressão da pergunta é identificada pela entonação. O que vocês viram no Parque Nacional Serra da Capivara? Onde fica a Serra da Capivara?
As pinturas rupestres foram feitas há quanto tempo? O que vocês acharam das pinturas? Declarativa. Vinculam informações. Ou seja, esse tipo de frase, que é a declarativa, ela informa ou declara alguma coisa. E quando isso ocorre? Elas ocorrem quando o emissor constata um fato. As frases declarativas podem ser afirmativas ou negativas. Vamos aos exemplos. Vimos muitas pinturas rupestres no parque. A Serra da Capivara fica localizada no estado do Piauí. As pinturas datam cerca de 12.000 anos, mas há vestígios humanos mais antigos. A seguir, nós temos as frases exclamativas. E o que são essas frases exclamativas? Elas expressam emoções. No texto escrito, essas frases sempre terminam com ponto de exclamação. Já no texto falado, a emoção é identificada pela entonação. Andamos quase 1.000 quilômetros para chegar à Serra da Capivara. As pinturas datam cerca de 12.000 anos. No parque, há vestígios humanos de mais de 100.000 anos. Nossa, essas pinturas são incríveis! Imperativas. Expressam ordens. Na escrita, podem vir expressas com um ponto de exclamação. Chegue cedo. Preste atenção. Optativas. Expressam desejos. Gostaria de visitar a Serra da Capivara. Espero que você faça uma boa viagem. Na prática, essa distinção entre esses 5 tipos de frase não é tão rígida. O sentido das frases depende das intenções de quem fala, escreve. Às vezes, o sentido de uma frase muda com a entonação. Observe. Você já chegou? Você já chegou! Você já chegou. Em outras situações, podemos também combinar valores. Uma pergunta pode ser também uma exclamação. Você já chegou? Uma pergunta pode ser também uma ordem. Você quer sair da minha frente? Uma declaração pode ser uma ordem. Você vai sair daí agora. Uma declaração pode ser uma pergunta. Gostaria de saber se o parque está aberto para visitação. Além disso, certas perguntas, declarações e ordens podem ser feitas simplesmente por meio de interjeições. Caramba! Declaração de alegria ou decepção. Hã? Pergunta de quem não entendeu ou não acreditou no que ouviu. Psiu. Ordem para fazer silêncio ou tentativa de chamar alguém. A negação. As frases podem ser classificadas também quanto à polaridade, que pode ser afirmativa ou negativa. A negação mais comum se dá pela palavra não, mas existem várias formas de se produzirem frases de polaridade negativa. Não sei quantas horas passaremos na estrada. Nem ela sabe qual sítio quer conhecer primeiro. Ninguém falou nada sobre nossa viagem à Serra da Capivara. Nada me fará desistir desse passeio. Nunca visitei o Piauí. Este mês, a quantidade de chuvas foi anormal na Caatinga. Tanto esforço resultou inútil. É desnecessário levar muita roupa para o parque. Ao contrário da língua inglesa, por exemplo, o português permite a dupla negação. Na nossa língua, são comuns construções como: não havia ninguém na sala. Nunca
Ninguém me alertou sobre isso. Algumas frases de polaridade negativa são utilizadas como declarações indiretas. São as litotes. Vamos observar nos exemplos. Ele não é nada baixo, ou seja, é o mesmo que dizer que ele é alto. Não tenho medo, é o mesmo que dizer tenho coragem. Ela não é nada boba, ou seja, ela é muito esperta. Não sou um homem chato. Isso é o mesmo que dizer sou um homem legal. No item 5, nós temos o texto. Como você pode perceber, a identificação dos tipos de frase e a sua compreensão dependem intimamente do contexto em que elas ocorrem. Ou seja, as frases só possuem sentido propriamente dito quando estão inseridas em uma situação comunicativa. No entanto, para que exista comunicação, as pessoas envolvidas precisam procurar se entender. Assim, a comunicação só é possível se o emissor e o receptor interagirem. O emissor procura ser claro no que quer expressar e o receptor lhe dá atenção procurando compreendê-lo. Assim, podemos definir texto da seguinte forma: texto é uma atividade interacional ligada a uma situação específica, ou seja, um contexto. E aqui finalizamos mais uma aula sobre frase, oração e período. Em uma outra oportunidade ainda revisaremos este conteúdo. Mas hoje eu peço que vocês façam a atividade para reforçar o que vocês aprenderam. A atividade está nas páginas 78, 79, 80 e 81. Então, vocês precisam fazer essa atividade para memorizar mais tudo que vocês aprenderam, ok? Então, é isso e até a próxima aula. Tchau, tchau!